Yo, pessoas! Estamos aqui para mais um vídeo falando de coisas que dão clima pro Halloween e hoje nós estamos com The Witch and the Beast. Eu simplesmente escolhi tanto o anime anterior quanto esse, com base em eles foram lançados recentemente, e pareciam não ser tipo flores e rosas, e foi por isso que eu assisti, mas caso que eles são perfeitos pra dar um climinha nessa semana do Halloween, então vamos pra eles. E nesse aqui nós temos um pouquinho mais de violência. Enfim, simplesmente o The Witch and the Beast começa com a Guido e o Ashraf. E eu já vou pedir desculpas. Pronúncia não é a minha em português. Pronúncia pra mim é difícil em outras línguas. Pronúncia pra mim em línguas asiáticas é muito profundamente complicado. E não é tipo assim, você não pode fazer o Google entendeu? Eu não consigo falar a minha língua, imagina a dos outros. Então, assim, sem falar que eu tomo muito, tipo, o que eles estão falando no anime. Então, tipo, na minha cabeça tem um negócio meio francês nesse. Tipo, o nome dela seria Guideal. Então, se você for pra um background francês, seria Guido. Mas não é assim que o Chaf chama ela. Então a gente vai de Guido porque eu quis. Mas é porque ele chama ela com sotaque japonês. Então, assim, a mulher loira e a chave. E beijos. E vai ser sobre isso, muito importante que vocês saibam quem que é quem. O que acontece? A gente começa acompanhando essas duas criaturas e eu vou dar um pouquinho do que a gente está vendo. A gente está vendo uma mulher muito louca, muito agressiva, querendo fogo nas malucas, querendo catar a bruxa e arrancar pelo pescoço, porque aqui tem um mundo onde tem bruxas. E no caso não são as bruxas originais, são as descendentes delas, mas tem um número de bruxas e uma delas amaldiçoou a Guido. E ela tá aqui, ó, brava, mas brava é pouco, por quanto que ela tá brava. Eu vou falar brava pra não falar puta, mas ela tá puta. E ela tá bem brava com a situação, então se ela olhar muito pra você, ela pula na sua cara. E a gente tem um cara muito calmo, que tem uma leve cara de sacana do lado dela, aparentemente no controle da coleira, que é o Ashraf. E ele tá carregando um caixãozão atrás dele, e aí você fica assim, que dupla formidável. Não chamaria atenção em lugar nenhum, não é mesmo? Mas e eles estão literalmente à caça às bruxas. Mas não pelo motivo que a gente tá esperando. Porque nesse mundo, essa situação de ter as bruxas ao redor é um conhecimento geral. E a humanidade, no geral, teme o que não sabe explicar, teme o que desconhece. Isso é, infelizmente, natural. Você vê algo que você não sabe o que é e você tem medo. O importante é, tipo, evitar perigo pra você mesmo, mas tem gente que pula em cima do que acha diferente. Ou faz bullying em cima do que acha diferente. Isso é um negócio meio preocupante. E isso se aplica também nesse caso das bruxas. Então a gente tem bruxas que estão se escondendo ou vivendo pacificamente mesmo e estão sofrendo na mão dos humanos. A gente tem bruxas que estão trabalhando ajudando os humanos, principalmente uma bruxa que a gente vai ver policial. A bruxa é policial. E a gente tem magos também, então eles não são tão poderosos quanto as bruxas, mas eles mexem com essas coisas. Isso é um pouco o caso do Ashraf, isso na verdade é o caso do Ashraf. Então a gente tem essa situação, mas a gente também tem a situação das bruxas que são bem mais poderosas e a gente sabe quais são as famílias das bruxas, com base em marcas que elas têm. Então isso é muito importante, isso mostra um pouco do poder que elas têm. E ela tá, tipo, simplesmente trabalhando em grupo, principalmente porque na saga da policial, a gente tem alguém muito poderoso. Então é melhor que ela esteja na frente pra poupar os humanos, porque o risco dela morrer é menor que o deles, e ela consegue dar segurança pra eles. Entende? Então eles estão trabalhando em grupo e a gente tem o caso de outra menina que tá literalmente fugindo de uma guarda feita especificamente para matar essas bruxas, para caçar essas bruxas, para prender essas bruxas ou ocorrências causadas por elas ou maldições poderosas. E ela tá simplesmente, tipo, uma cidade toda foi isolada e ela tá correndo no meio dessa cidade, fugindo da autoridade. E ela não fez nada. E, tipo, ela é suspeita de ter feito algo, mas tudo que bastava era ela se explicar. Mas ela sabe que eles não vão dar tempo de se explicar, eles vão pegar ela e acabou. E por causa disso, ela tem que correr pela vida dela. Então a gente tem essas circunstâncias ocorrendo que depende de que sociedade você tá, de que situação e quais problemas aquelas sociedades estão tendo. A gente vai ver, aquelas cidades estão tendo, a gente vai ver uma relação diferente com as bruxas. Mas independente disso, a
organização que a chave faz parte lida com assombrações, bruxas e afins. Não era assombrações a palavra, era o que aconteceu com a Guidô. Ela foi amaldiçoada. Maldições, olha que difícil. Maldições. Então, simplesmente ele lida com toda essa palhaçada aí. E se ele achar que algo é útil, ele pega pra ele. Tipo, ele não é que nem as grandes autoridades que vão assim, ai, tá incomodando, tá atrapalhando, tá trazendo mal ao mundo, vamos matar. Não necessariamente. Pelo contrário, ele prefere capturar e trazer pra organização deles, entendeu? Eles são espertos. E, tipo, se tem alguma bruxa que não está fazendo nenhum mal, ou que até, tipo, está sofrendo mal das outras pessoas, sendo que ela não tá fazendo nada, ele até, tipo assim, se você for na minha organização, a gente vai te dar um lugar seguro. E aí, como eles vão dar um lugar seguro, eles acabam tendo algo em troca, e isso cresce o poder da organização, o que eu acho muito inteligente. E essa foi a situação meio que dele com a Guidô, isso é o que a gente vai ver mais pra frente, mas foi um pouco assim que a Guidô entrou no time. Porque é diferente do Achave, que tem essa abordagem mais... Eu não sei se isso envolve uma bruxa ou não, mas eu recebi um trabalho, eu tenho que lidar com isso. Só que se envolver uma bruxa ou alguma coisa que eu posso apaziguar, eu vou. Enquanto a Guidô tá tipo assim, vou matar todas as bruxas, vou matar tudo e todos no caminho. Se não tiver nada a ver com as bruxas, eu não quero saber. Essa é a experiência com a Guidô. E simplesmente os dois estão de dupla. E você fica assim, gente, que equilíbrio é esse? E enquanto o A Chave tem um lado mais lógico, a Guidô é tipo, pernas pra quem te quero. E o motivo deles estarem trabalhando juntos é simplesmente porque o poder da Guidô é útil pro A Chave. E simplesmente com a ajuda do A Chave, como a organização vai mandando pro A Chave, e a organização, logo a Guidô também é parte da organização, tá? E ela não tá, tipo, fazendo trabalho por fora nem nada. Graças a isso, o A-Chave sempre recebe pistas e trabalhos e afins que podem ou não envolver bruxas, ou podem dar pistas sobre a bruxa que amaldiçoou a Guidô. Porque ela sabe que ela foi amaldiçoada, mas ela não sabe por quem. Tem um motivo por causa do caixão, que na verdade esse caixão não estava sendo carregado pelo A-Chave originalmente, mas ele está andando com ela. E a gente vai vendo os dois aí encontrando problemas com a bruxa. Tem essa bruxa que está na cidade isolada, temos uma bruxa que está no campo sendo acusada por coisas horrorosas pelos cidadãos e ela não está fazendo nada. Ou será que ela está? E temos uma bruxa que está ativamente ajudando a polícia. Então a gente vai passear com todas essas bruxas e temos a Guidô tentando pular no pescoço delas, sim, falta, mas a gente tem uma chave tentando auxiliar a situação em todos os momentos. Só que, frequentemente nesse tipo de anime, quando tem uma dupla secundária, ela acaba sendo mais interessante que a principal. E eu acho que é muito mais interessante observar o Johan e a Pandora. Qual que é o negócio? O Johan e a Pandora tem um esquema de, tipo assim, entre eles é mais interessante ver o Guidô e a Guidô e a Chave conversando. Mas o Johan e a Pandora é um negócio mais... A Pandora é fria e calada, e o Johan, no mínimo, masoquista, pra ficar aturando o jeito que ela fala com ele. Mas eles vão resolver um problema muito interessante causado por magia, porque a gente tem magos, e nesse mundo a gente tem mortos sendo ressuscitados. Necromancia é algo, só que tem que ser autorizado pela família, e uma vez que você é ressuscitado pela necromancia, quando você falecer de fato, você não vai mais falecer. Mas se pararem de fazer sua alma, quando ela não estiver mais presa nesse corpo, ela vai para um vazio. Ou seja, a gente não sabe o que tem depois, mas se você for ressuscitado com necromancia, você definitivamente vai para um vazio. Você sai do ciclo das almas. Então, se você vai ressuscitar agora ou daqui 350 anos, você não pode, tipo, ser ressuscitado pelo necromante. E aí, a gente tem um caso onde tem um monte de pessoas meio que ressuscitando, meio que não, o que torna elas zumbis. Porque tem níveis de necromancia. Você pode trazer a pessoa totalmente livre, tipo, eu morri, aí você usa necromancia em mim, e aí eu volto 100% eu. Então você fala, Larissa, senta, e eu vou falar, não. E vai ser isso, porque eu tenho minhas vontades. A gente tem um nível parcial, onde, tipo, eu obedeço às suas vontades, mas você, tipo, pode me deixar no autocontrole. Então, assim, eu não quero ficar pensando sobre cada detalhe que essa pessoa tá fazendo. Então, eu posso só colocar ela no piloto automático. E a gente tem o caso que, tipo, eu fico totalmente dependendo da pessoa. Então, se você não falar pra eu sentar, eu nunca vou sentar. Não adianta você falar, sabe, tipo, todas as ordens. Eu não tenho vontade nenhuma, não tenho lembrança nenhuma. Eu não vou te responder caso você me faça uma pergunta, porque a minha resposta é a sua resposta. Então, é total. É obediência total. É zero pensamento. É só existência.
tem esses 3 casos. E a gente tá vendo um monte de meio que zumbis pela cidade, porque não são pessoas trazidas de volta com necromancia, porque elas não são eles, elas não estão na total obediência, ou algumas estão, outras não, mas tá todo mundo meio que no piloto automático. Ninguém tá tendo muitas atitudes, só que tem muitas pessoas. São muitas pessoas. O corpo tá mal cuidado, tá, a manutenção tá mal feita, porque tem que ter manutenção, porque é um cadáver. As almas estão ali, mas estão daquele jeito. Nenhuma delas parece que conseguir fazer tarefas complexas. E como são muitos, a coisa só vai ficando pior o estado. Então, toda a situação é muito interessante. Porque a gente tem um necromante levantando muitos mortos, sem autorização dos familiares, da pior forma possível, sem eles terem controle nenhum dos próprios corpos. E de forma com que eles não podem fazer nada muito complexo, porque não sobra nada deles ali dentro. Só que a pessoa tem muitos corpos para controlar. Então, ela não consegue controlar ninguém muito bem. E a maioria das vítimas tem um padrão na vítima, é um negócio bem serial killer. Tem um padrão nas vítimas. E a gente tem a Pandora e o Johan averiguando isso. E eu achei aquela situação muito mais interessante do que todo o drama entre a Guido e o Asaf. Eu achei isso muito mais interessante. Então, eu achei a trama que envolve os caçadores secundários muito legal. Tipo, muito legal mesmo. Eu gostaria mais de observar esse lado da necromancia e tal, mas a Pandora e o Johan também. Foi bem interessante, eu gostei bastante dessa parte do anime, então eu fiquei muito animada nessa cena, nessa parte eu amei. Só que, em consideração ao anime como um todo, a gente tem problemas envolvendo o grupo, a dupla principal. Por quê? O anime não acaba, o anime acaba em aberto. E eu acho que esse é o crime. Aliás, esse é o verdadeiro fantasma do Dia das Bruxas. Animes que não tem fim. Esse anime não tem fim, e eu não sei se ele foi popular o suficiente pra ter continuação. Eu acredito que não. Então eu não acho que a gente vai ver mais dele nunca mais. E aí, tipo, qual que é a história completa da Guido? A gente descobre mais algumas coisas do que eu falei pra vocês. Obviamente, eu não dei muitos spoilers, mas não o suficiente. A gente não sabe nada sobre a chave. A gente sabe pouquíssimo sobre a Pandora, mas eu acho que isso nunca foi o foco. Eu acho que a história da Pandora e do Johan foi bem atada, mas eu acho que teriam curiosidades interessantes pra explorar ali, caso tivesse uma segunda temporada, sobre a história do Johan, sobre a história da Pandora e como eles acabaram em duplas. Nunca vamos saber disso, mas se tratando da dupla principal, que é o foco, eu sinto que a gente faltou saber. A gente não sabe nada sobre a chave, a gente sabe pouco sobre a Guidão, e a gente não tem o final dela achando a bruxa. Isso eu acho que é justo eu falar pra vocês. Ah, a gente vai encontrar a bruxa que fez isso? Vamos. E ela é incrível. Mas, nossa, eu gostei do design dela, eu gostei do quão perigo ela representa, eu gostei do caos inteiro. Só que, infelizmente, a gente não vai ter a resolução disso. Então, eu sinto que isso aqui precisava de uma segunda temporada, só que não em o anime como um todo, até porque a parte mais interessante pra mim foi quando eu não estava focada nos principais. Então, eu acho que isso diz muito sobre a obra. Eu não acho que esse anime vá ter uma segunda temporada. Logo, ele não tem um final. Mas eu gostei muito, foi um bom entretenimento. Não vai entrar na minha lista dos favoritos, mas ele foi legal. Então eu espero achar mais coisas assim nas próximas temporadas, porque isso não foi da temporada de outubro, que é Halloween. Isso saiu por aí esse ano, e eu acho que equilibrou bem as coisas cutie-cuties que eu estava vendo na temporada. E me deixou empolgada em alguns pontos, então eu espero que toda temporada tenha algo sobrenatural mais pra esse lado, né, de mistério. Eu vi 2 esse ano só, e eu gostaria de mais. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye, bye.